Fala aí, beleza? Esse aqui é o canal Brazilian Dev, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o padrão de projeto Singleton, que é um dos 23 padrões de projeto do Gang of Four, né? Ou aquele quarteto que é conhecido nesse livro aqui, ó, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Em outras palavras, né, é um livro que foi escrito por 4 caras bem conhecidos aí no mundo da engenharia de software, desenvolvimento de software, que, bom, eles tentaram balizar mais ou menos ali o mundo de desenvolvimento de software, criando 3 estruturas principais, 3 diferentes categorias para padrões de projetos que pudessem ajudar a tornar o código mais reutilizável, né? Então, basicamente, existem 3 padrões, 3 subdivisões, né? Ou eles são agrupados em 3 tipos diferentes, que são o creational, ou de criação, structural, que é os padrões de estrutura, e o behavioral, que são os padrões de comportamento, né? Dentro dos padrões de creational, a gente tem esses aqui, dos padrões de estrutura, esses outros aqui, e nos behaviors, todos esses outros aqui. São 23 ao total. Aqui embaixo, só para mostrar para vocês, existem outros padrões de arquitetura, não são somente esses padrões de projeto, existem outros que outras pessoas acabam criando ou entendendo que possa ser melhor, então acabam dando nomes, tá? Aqui outros padrões aqui, por exemplo, a gente pode ver, um deles aqui, inclusive, é o Dependency Injection, que é um dos princípios Solid, né, do Uncle Bob. Então, assim, tem algumas coisas aqui, né? Eu peguei no site qualquer aqui, só para poder listar para vocês, mas tem algumas coisas aqui que vocês vão acabar vendo que se confundem muito, padrão de projeto e princípios de desenvolvimento de software, né? Mas o foco desse vídeo aqui é esse cara aqui, Singleton. Singleton é o padrão, um dos primeiros padrões que a gente acaba aprendendo ali quando a gente está estudando padrões de projetos, porque é um padrão muito simples e ele acaba ajudando bastante, tá? No desempenho de uma aplicação, para você não ter que ficar recriando objetos a todo momento, principalmente objetos que você só vai usar uma vez e vai tudo que você for fazer naquele objeto, você vai só chamar uma vez ele e não vai precisar ficar recriando, né? Em diversos momentos da sua aplicação, na sua carreira, ao longo da sua caminhada de desenvolvimento de software, você vai acabar acontecendo isso de você ter que fazer esse tipo de abordagem, tá? Então, vou sair dessa tela branca aqui, beleza? Vamos para a linha de código aqui para a gente ver. Eu tenho aqui já basicamente uma classe, onde eu vou trabalhar com ela, beleza? Eu vou até dar um zoom aqui para ver se fica melhor para a gente ver. Eu acredito que sim. Estou aqui usando o Report.com. Não sei se você conhece o Report.com, um site bem interessante que tem uma ideia online. Dá para a gente escrever código aqui. Ele tem uma IA aqui que está em treinamento e que realmente é bem interessante, dar algumas sugestões. Eu vou usar ela, né, durante essa série de vídeos falando sobre o Gang of Four, ou os 23 padrões de projetos do Gang of Four, beleza? Claro, JavaScript é o nosso foco aqui, o foco desse canal sempre foi JavaScript, não escondo para ninguém que eu sou meio que um fanboy de JavaScript, em Node principalmente. Bom, então vou colocar aqui coisas, né, relacionadas a JavaScript. Claro, se você for uma pessoa de Java, você vai falar, poxa, você não vai escrever em Java, o livro Gang of Four foi escrito em Java, os caras eles usavam Java, tudo bem. Para aquele contexto daquela época, era uma das linguagens, se não a linguagem mais utilizada na época para desenvolvimento de software orientado a objeto. Mas hoje a gente já tem bastante solução em TypeScript, em Python, em C#, em diversas outras linguagens de programação que também dá para você adaptar os princípios do Gang of Four, beleza? Eu pretendo não me alongar muito nos próximos vídeos, né? Que eu fizer sobre esses princípios. Estou tentando fazer uma análise introdutória para vocês vocês ficarem mais a par do que eu estou falando aqui, tá? Então, beleza, eu vou tentar puxar meu rosto aqui, minha câmera para o lado, para vocês conseguirem se concentrar melhor no que eu estou falando, beleza? Bom, o que acontece? Eu tenho uma classe, appConfig. Eu preciso fazer com que essa classe, vamos supor que eu tenho uma aplicação, preciso fazer com que ela não tenha outras instâncias, senão somente uma. Aqui eu vou definir no início da nossa aplicação. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer
né, é criar um construtor, claro, para ela, e criar aqui um set e um get. Para poder a gente botar aqui, aqui para ele dar um autocomplete para gente. Deixa eu ver se ele me ajudar a dar um autocomplete aqui. Acho que não. De vez em quando ele dá autocomplete, de outros momentos não. Agora sim. Um key value. Eu vou precisar disso aqui para poder justamente adicionar valores a nosso data aqui, tá? This.data, eu vou colocar o que aqui desse data, né? Eu vou definir o set justamente para definir. Então, eu vou colocar aqui, ó, this.data, e eu vou colocar aqui, ó, key, e recebo value. Tá? Então, quando eu chamar essa função, esse set aqui, eu passo uma key, um nome de key, ou seja, um nome de propriedade, né, que eu vou colocar dentro desse objeto aqui, data, e também um nome de value, ou seja, um valor, né? Pode ser aqui uma string, pode ser um true ou false, pode ser diversas coisas diferentes, tá? Eu posso colocar qualquer valor aqui, né? Claro, eu poderia também restringir, mas não vem ao caso aqui. Nessa nossa aplicação aqui, tá liberado a gente escrever qualquer coisa aqui, porque é uma aplicação de teste, onde a gente vai somente fazer testes, né? Para que fique fácil de a gente entender, não precisa ser muito complicado isso aqui não, tá? Então, o que a gente precisa agora fazer? Para a gente acessar esses valores, eu preciso colocar aqui um get, né? Então, colocar aqui, ó, get, e eu vou colocar aqui get key. Por meio da nossa key, eu consigo achar esse cara, né, que a gente declarou ali em cima, e eu vou apenas fazer um return this.data e vou botar aqui, ó, key. Né? Porque essa aqui ela pode ter qualquer nome e eu coloco aqui esse bracket notation, tá? Só para poder colocar, porque poderia ser uma string. Essa aqui que ela pode ser uma string separada. Se for uma string separada, não vou conseguir acessar utilizando o dot notation, assim, ó, ponto .key, tá? Então por isso, para questões de controle, para a gente ter um pouquinho mais de segurança no nosso código, a gente coloca assim, né? Para poder evitar esses probleminhas aí, tá? Então, beleza. Criei essa nossa classe e eu preciso que essa classe aqui ela seja única. Ou seja, eu preciso aplicar esse padrão que é o singleton. Fazer com que ela seja somente uma. Single, no inglês, é, né, único. O singleton é como se fosse assim. Eu quero dizer que eu quero somente uma classe única, tá? No nosso projeto. Como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui... E agora que vem a parte boa, a implementação, né? Vou colocar aqui const. E aqui vai ser app settings. E esse app settings vai ser a seguinte. Eu vou fazer com que dentro desse cara aqui, do que vai entrar para dentro desse app settings aqui, seja uma função onde existam valores privados que só podem ser acessados dentro dele. E outros valores que eu consigo acessar do lado de fora, mas que do lado de fora eu não consigo acessar do lado de dentro. Ficou um pouco complicado, eu vou colocar isso no código aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou colocar aqui uma if. O que é uma if? É uma immediately invoked function expression, tá? Immediately invoked function expression. Para quem não sabe, tem uma if, tem um vídeo onde eu falo sobre if aqui no canal. Depois dá uma olhada lá, tá? Inclusive outras coisas. Se você achar que está muito complicado esse vídeo, dá uma percorrida no canal. Tem séries onde eu explico do básico ao avançado de JavaScript, tá? Aqui, esse vídeo aqui, eu já estou partindo do pressuposto de que você sabe o suficiente para entender tudo que eu estou explicando aqui, beleza? Isso aqui é mais para quem já está no nível intermediário ou avançado e quer rever conceitos, tá? Coisas, inclusive, que muitas delas nem eu utilizo muito. Então, também vai ser um pouco de estudo para mim também. Muita coisa que eu estou tendo que revisitar, muita coisa eu estou tendo que fazer estudos para poder trazer esse conteúdo para vocês, gratuitamente, inclusive. Então, se quiser depois dar uma olhada, se quiser também me perguntar, me chamar no privado, pode mandar lá mensagem, beleza? Não tem problema com isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa if, ela vem envolvida de parênteses, é uma função que é envolvida de parênteses. Então, colocar aqui, ó, function. Só não pode ser maiúsculo assim, né? Function. E aí eu não preciso dar nome, tá? Porque ela vai ser uma função anônima e ela vai desaparecer assim que passar a linha do interpretador aqui, ó.
tá? Ela desaparece e tudo que ela retornar vai entrar aqui, ó, dentro dessa variável, dessa constante, no caso, app settings. Aqui dentro, esquecendo aqui, ó, do par de parênteses aqui no final, para justamente indicar que ela vai ser uma função que vai ser imediatamente invocada, ok? E aqui dentro eu vou colocar uma let instance, porque aqui essa let instance vai ser a nossa instância, que vai ser onde a gente vai verificar se existe uma instância ou se não existe. Caso exista, a gente utiliza que existe. Caso não exista, a gente vai e cria a nossa instância desse cara aqui, app-config, beleza? Então vamos lá, eu deixo assim, normal, não vou colocar nada, ela vai ser undefined mesmo, né? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar uma função, que ela vai se chamar createInstance. E aqui, ó, nessa função, eu simplesmente vou retornar aqui, ó, return new app-config, ele realmente leu minha mente. Isso daqui mesmo, return new app config. Essa função aqui ela vai ser responsável somente por instanciar a nossa app config. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas aí já não vai ser uma criação única, né? Uma instância única. Mas calma, eu não terminei de fazer a função. Vamos com calma. Aqui eu estou só criando a função que eu vou chamar para poder fazer a criação da instância. Mas não quer dizer que vão ser várias instâncias. Aqui é que eu vou criar o nosso controle para saber se eu já tenho essa função criada ou não. Aqui no retorno, diretamente, eu vou retornar um objeto onde eu vou conseguir fazer o acesso da instância. Ó, getInstance, ele me deu já uma boa ideia. GetInstance, aqui, ó. Essa nossa função aqui, ó. Então ele vai dar um return, esse objeto aqui vai ser o nosso return, beleza? E dentro desse objeto que vai retornar, vai ter uma propriedade, né, que vai apontar para essa função aqui. Em outras palavras, né, a gente pode chamar também isso aqui de método, que é uma função dentro de um objeto. Essa getInstance, ela vai ser o nosso ponto crucial, onde a gente vai fazer de fato a implementação do nosso singleton, porque aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma condição. Se não existir a instance, ou seja, se a primeira vez que esse cara está executando, ó, let instance, ele vai estar o quê? Undefined. Então, se ele está executando a primeira vez, o que eu tenho que fazer? Verificar se é a primeira vez. Porque se for a primeira vez que eu estou executando esse programa, logo a instância tem que estar o quê? Undefined. Se ele é um undefined, ele é um false value, ó. Para quem não sabe, false, né? False é um tipo falso. Existem vários falsos. Aqui, ó, o próprio autocomplete aqui já ajudou aqui, ó. False values, né? Exemplo de false values aqui, ó, que é uma string vazia, o valor null, né? O undefined, o false, tá? Então todos eles são false values. Nesse caso aqui eu só estou verificando se existe ou não uma instância, ou seja, um objeto, né, de uma instância. Claro que nesse caso aqui, quando ele executar a primeira vez, não vai ter esse cara. Então ele vai entrar na nossa condição e a gente vai fazer o quê? Instanciar criar, né, a nossa primeira instância. Então, basicamente, esse cara aqui, ó, é o nosso singleton, né? É a nossa forma da gente fazer com que a gente somente tenha uma única instância na nossa aplicação. Quando ele entrar de novo aqui, ó, se eu pegar e entrar de novo aqui, no caso, né, a primeira vez que ele executar, vai executar tudo. Mas na segunda vez, ele só vai ter esse objeto aqui. Por quê? Olha só, se eu executar uma vez, eu vou pegar aqui, ó, Ctrl+C esse cara aqui, tá? Se eu vier aqui, ó, App Settings, e se eu vier e tentar ver o que tem dentro desse cara, dentro de App Settings, vou até executar aqui para vocês verem, ó, App Settings, vou colocar aqui, ó, console.log. Vamos ver o que tem dentro dele. Eu vou executar, vou até ver aqui se tem algum erro de código e tal, né? Vou colocar aqui, App Settings, vamos executar para ver. Tá, deu um erro aqui que é not find module index.js. Bom, pessoal, então eu tive que refazer aqui todo o projeto aqui, copiar o código do outro lá, porque deu um erro aqui, deu um problema, não estava conseguindo resolver, preferi desfazer o que estava lá, é só um código de exemplo mesmo, criei um novo arquivo, tá? Então aqui o que acontece? Se eu rodar esse cara aqui, vocês vão ver que ele tem somente a nossa função getInstance, né? E ele aponta para a função.
Né? O que está faltando aqui? Tá? Ele verifica, né, se existe a função getInstance, perdão, se existe a variável getInstance. Se não existir, ele vai lá e instancia. Está faltando somente eu fazer o return da instância aqui, beleza? Então agora, se eu executar aqui, ó, ponto getInstance, o que ele vai fazer? Essa função aqui ela vai executar, vai entrar nessa linha aqui. Se ele não existir, ele vai passar por essa linha aqui, vai chamar essa função, que ela vai retornar o new app config. Esse new app config ele faz o quê? Uma instanciação de um objeto e vai instanciar o quê? Essa nossa classe aqui. Caso contrário, caso já exista, ele vai pular essa linha e vai pegar o que já existe e retornar. Ou seja, ele vai trabalhar somente com aquela primeira vez que ele entrar aqui. Então, se eu colocar appsettings.getInstance diretamente, se eu chamar diretamente isso aqui, olha só o que vai acontecer. Ó, ele já trouxe para mim uma coisa diferente. Ele já trouxe aqui, ó, appconfig data, que é um objeto data, e com uma propriedade aqui, ó, dentro dele, né, um cara aqui data. Não tem nada ali dentro, só tem um objeto dentro da propriedade data. Aqui, ó. Tá? Ele está vazio no caso, a gente não colocou nenhum set value, nenhum get value. Mas aí o que acontece? Eu preciso alocar esse cara em algum lugar, né? Vou pegar esse get instance e colocar aqui dentro de um cara que a gente consiga ter um controle melhor. Vou colocar aqui então settings. Opa! Vou colocar aqui settings. Deixa eu ver se eu puxo para cá. A gente consegue ver melhor, beleza? Vou tirar esse parênteses daqui, tá? E aqui agora, quando eu executar esse getInstances, eu vou ter o nosso settings com ele. Eu não preciso mais ficar chamando toda hora getInstance. Eu vou ter aqui, ó, settings. Vou colocar settings aqui, console.log. Esqueci de colocar o .log. E se eu agora fizer isso daqui, ó, deixa eu limpar aqui o console. Se eu fizer isso aqui, ó, rodar, olha lá, ó. Eu tenho a mesma coisa, só que agora eu não preciso mais me preocupar em ficar chamando toda hora o getInstances. Eu posso colocar o console log várias vezes aqui, ó, e eu vou conseguir ficar pegando sempre esse valor lá, ó. Console log, 3 vezes aqui, ó, eu tive acesso ao mesmo valor sem ficar pegando a instância, tá? Sem ficar toda hora app.getInstance, né? Eu já tenho aqui a instância, ela não vai ser alterada, a instância é única e ela aqui tem um valor. Agora, o que eu posso fazer? Uma brincadeira legal que a gente pode fazer aqui é o seguinte, eu posso vir aqui, ó, e botar settings.set e eu vou conseguir acessar lá nosso... E aí eu posso colocar aqui várias coisas, ó. Tem várias coisas que ele está me dando já aqui, ó. Set, JavaScript. O que eu posso usar aqui, ó? Path, Index.js. Aqui, ó. Já me deu vários exemplos. Nossa, ele está inclusive dizendo o que vai ser o resultado do get e o resultado do get aqui. Aqui ele está setando language, JavaScript. Aqui ele está setando path, Index.js. Tá? E aqui, ó, ele está fazendo já o console log de settings.getLanguage e o console log de settings.getPath. Tá? Eu ia colocar outras coisas aqui, mas vamos testar isso daqui. Ele já está rodando, ele está me dizendo, inclusive, que vai sair JavaScript. Vou deixar mais limpo aqui, né, para a gente ver o resultado ali no console ali do lado. Tá? Vou rodar esse cara e olha só. Olha que interessante. Ele já trouxe para a gente os valores, tá, que a gente setou ali, ó. E a gente consegue, inclusive... Vamos ver aqui, ó, se a gente conseguisse fazer um cara que listasse data pra gente, tá? Vou botar aqui, ó, list all. E se eu fizesse aqui um list all e colocasse aqui data, botar aqui um return this.data. E aí, vou colocar assim, this.data. Vamos ver se a gente consegue fazer um list all aqui, só pra gente ver. Vou botar aqui settings, botar aqui, console.log settings.list all. Vamos ver se ele consegue listar para a gente todas as propriedades desse cara. Ó, list all é uma função, claro. Vou colocar aqui, né? Agora vamos ver. Deixa eu limpar aqui o console para a gente ver direitinho. Ó, além de ele trazer, né, as propriedades, ele listou todas as propriedades que a gente setou. E agora a gente só tem somente um objeto, né, appconfig dentro da nossa aplicação,
dentro do ciclo de vida dessa aplicação. A gente não precisa mais se preocupar se vai ter mais de uma instância, a gente vai ter uma instância somente. Como a gente verifica se realmente está funcionando essas nossas instâncias? Deixa eu tirar tudo isso daqui, tá? A gente já viu os exemplos e agora eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos fazer uma coisinha bem interessante, tá? Para vocês verem que realmente o singleton está funcionando. Vou colocar settings 2 aqui. Vamos supor que eu queira, né, tentar burlar o sistema aqui. Vou colocar a mesma coisa que está aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Olha só agora, hein? Vamos testar para realmente ver se eles são iguais ou são diferentes. Porque olha só, se essa instância aqui ela é única e ela nunca vai mudar, então logo a de baixo, se eu instanciar de novo, ela tem que ser igual a de cima, correto? Senão o singleton não está funcionando. Vamos ver aqui, ó, console.log já até me deu já o que eu quero lá. Ali, ó, settings, ela é igual, estritamente igual a settings 2. Eu só quero isso daqui, o de baixo não preciso. Se for true, isso aqui, então a gente está com o singleton funcionando. Se for false, tem alguma coisa de errado no nosso padrão singleton. Vou executar e olha o que vai sair aqui, ó. Vou limpar o console. O que vai sair aqui, ó? True, tá? Então, esse código aqui está funcionando, totalmente funcional, né? Só não dá para ir para a produção, porque, claro, né, não é assim que funciona, mas é um código funcional que a gente consegue utilizar para poder entender um pouco desse padrão de projeto que é o singleton. Então é isso, pessoal, para esse vídeo. É isso. Espero que vocês tenham aprendido e até o próximo. Valeu!